Pegue sua folha e vamos começar nossos desenhos com as linhas do horizonte. Em cima da linha do horizonte, eu vou fazer os pontos de fuga, que são os pontos onde eu vou colocar todas as linhas de profundidade, beleza? Yes! Vou fazer eles todos centralizados para ficar melhor. Marquei as linhas aqui do horizonte e vou começar a esboçar os quadrados com um lápis, tá? Mais clarinho para a gente depois definir, tá bom? Note que estou fazendo quadrados paralelos com a linha do horizonte horizontalmente e verticalmente paralelo com a folha. Aqui eu já vou puxar meu braço e vou fazer as linhas de estrutura. Note que eu puxo o meu braço e mantenho o meu pulso bem firme. Dessa forma fica mais fácil de desenhar. Eu gosto de movimentar o braço e movimentar também a prancheta, porque de vez em quando nós temos um traço melhor puxando ou empurrando. Vai depender aí de como você gosta de fazer o seu traço, tá? Vamos realinhar o papel e começar os quadrados. Na linha do horizonte câmera superior, o quadrado fica com a parte de cima menor e a parte de baixo maior, tá? Na linha do horizonte frontal, o quadrado fica exatamente em cima da linha. Okay. E na linha horizonte inferior, o quadrado fica com a parte maior para cima da linha. Eu vou fazer um X para achar o centro de cada objeto. Note aí que eu fiz um esboço para vocês verem na tela. Dessa forma fica mais fácil de alinhar tudo que a gente vai fazer depois, tá? Você vai fazer esse X em todos os quadrados. Ou em um só que você estiver fazendo, tá? Os vértices vamos ligar nos pontos de fuga. Os vértices são essas quinas dos quadrados, tá vendo? Yes! Todos eles nós iremos ligar no ponto de fuga. Note aí no esboço. No meu caso aqui eu já vou ligar todos os vértices porque eu estou fazendo 3 desenhos, tá bom? Tá vendo que com o X que eu achei, eu vou pegar o centro, subir uma linha e fazer os telhados, todos de frente para nós. Aqui já vamos definir a profundidade tanto da lateral quanto do telhado, note no esboço. Dessa forma eu já ligo todos os vértices e aqui em cima eu enxergo a parte de cima do telhado, olha que legal. Nos demais desenhos de baixo eu não enxergo. Vou fazer as profundidades ligando todos os vértices. E também já vou definir aqui algumas coisas, por exemplo, uma porta. Vou fazer a porta de frente para nós, paralelo com a linha do horizonte. Já vou esboçar aqui o tamanho que ela tem em relação à lateral e vou ligar essa estrutura no ponto de fuga. E fazer uma porta mais estreitinha, veja que já fica em profundidade. Então aqui nós temos uma porta proporcional, já em profundidade na lateral. Note que estou fazendo os telhadinhos já e dando profundidade neles. A janela, a mesma coisa, fiz ele de frente, jogo ali uma estrutura, ligo no ponto de fuga e vou definindo. Note que a estrutura fica um pouquinho mais estreita, tá? E já vou definindo. É sempre legal definir, tá, pessoal? A calçada eu vou fazer primeiro a parte da frente, pego o vértice e ligo no ponto de fuga também. Olha que interessante! Com isso, nós vamos criando nosso cenário. Ó que legal, já irei repetir em todos os desenhos. Dessa forma fica mais fáceis, né? Eu vou criar portas e telhados, inclusive as janelas, todas ligadas no ponto de fuga. Primeiro eu faço a parte de frente para nós, depois eu ligo com uma estrutura no ponto de fuga. Já vou jogando uma definição. Note que eu sempre faço a primeira parte de frente para nós e depois eu jogo uma estruturinha para o ponto de fuga. Eu sei que é repetitivo, quanto mais vezes você entender isso, mais vezes você desenhar, melhor vai ficar. Aqui eu resolvi desenhar umas árvores, tá vendo? Vou desenhar uma árvore aqui no fundo da casa. Depois que eu definir ela vai ficar mais nítida, né? Eu vejo em relação ao telhado, já faço uma bolinha ali, ó. Eu pego o topo da árvore e jogo ela como se fosse no ponto de fuga, veja que legal. Então eu sei que nas demais casinhas eu vou fazer isso proporcional. Sempre vendo a altura do telhado em relação à árvore, olha que interessante. Vamos fazer isso com os postes aqui que vocês vão entender melhor, tá? Inclusive os postes vai ter luminárias que também serão ligadas no ponto de fuga. Eu vou explicar mais para frente. Então eu já vou fazer aqui o poste em relação à casa. Veja que eu já defini uma altura para o poste, né?
Eu faço primeiro o tamanho que eu quero dele e já pego ele e já ligo lá no ponto de fuga. Olha que legal. Os demais postes que eu vou criando ali atrás, eu vou seguir essa estrutura do primeiro poste. Já faço a luminária e a luminária também ligada no ponto de fuga. Veja que desenhei mais 2 postes com as luminárias. Olha que legal. Olha como fica interessante esse ponto de fuga e fica mais fácil de entender também, né? Aqui eu já vou definir uma calçada. Eu já posso puxar a linha direta do ponto de fuga, veja que legal. E já vou fazendo aqui uma estruturinha da casa, olha que interessante. Sempre tente imaginar umas coisas transparentes. Aqui eu vou desenhar uma casinha no fundo. Note que eu posso desenhar uma casinha como se fosse transparente e já faço a proporção dela em relação à casa. Defino o tamanho dos postes, ligo no ponto de fuga e faço a luminária também ligando no ponto de fuga. O ponto de fuga também vai me ajudar a fazer a rua. A partir da linha do horizonte eu puxo as linhas e faço a rua, inclusive as faixas ligadas no ponto de fuga. Note que eu também já estou definindo os postes na parte do desenho de baixo e fazendo toda a estrutura dele pintando. Aqui estou apagando algumas linhas de estrutura, tá? Para ficar mais nítido o nosso desenho. Uou! Olha que demais que tá ficando! Sempre apagando as linhas de estrutura, por isso que eu faço elas mais clarinhas. Então é legal você ter um traço, tentar deixar um pouco mais a mão, um pouco mais levinha na hora de fazer esses traços de profundidade. Acho que já estou fazendo algumas definições para podermos enxergar melhor nossos desenhos. Vou desenhar um ser humano aqui em relação à porta. Então eu fiz um retângulo para ilustrar mesmo como seria fazer um ser humano. Então eu faço um retângulo, faço um X e posiciono ele em todas as linhas do horizonte em relação à casinha, veja. É só para vocês terem uma noção mesmo. Olha que legal que ficou nossas casas. É um cenário bem simples, mas bem legal de se fazer. Com isso a gente vai entender desenhos mais elaborados para frente.